E na ressurreição dos mortos vai chegar o momento da grande colheita. Quando Cristo vier, o arcanjo tocar a trombeta, imagina de repente, né? Não sei se já viram aqueles filmezinhos bem acelerados, né? Uma pessoa que planta, a pessoa coloca um grãozinho de feijão num copo transparente, aí fica filmando em alta velocidade, né? Aí vê saindo de repente. Então imagine aquilo acontecendo assim aos bilhões de repente, a terra se abrindo e os corpos saindo assim, uma colheita de corpos imortais e ressurretos. Que coisa extraordinária, eu fico todo arrepiado só de pensar nisso aqui. Então, essa primeira analogia, ela usa essa figura, né, de que na ressurreição dos mortos é o momento da grande colheita de corpos imortais, incorruptíveis, que será feita pelo Senhor Jesus quando Ele vier. Naturalmente, quem foi cremado, quem foi despedaçado, quem já se corrompeu, eu digo assim, quem se deteriorou, isso aí não é problema para Deus, não é? Quem do nada fez tudo o que há, não tem dificuldade nenhuma em trazer de volta o corpo. Então, o ponto é esse. Corpos são como sementes que são sepultados. No tempo de Deus, renascerão e manterão uma relação apropriada com o corpo que foi semeado no chão. Essa é, me parece, a doutrina da analogia da semente aplicada à ressurreição. A segunda analogia tem a ver com o tipo de carne, né, que foi a pergunta que foi feita aqui, com que corpo virão? E Paulo aqui faz uma analogia com a carne dos animais, verso 39. Nem toda a carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra a das aves e outra a dos peixes. O apóstolo Paulo chama aqui a atenção para a grande variedade do tipo de carne que existe no mundo criado por Deus. De fato existe, é carne, mas tem diferença de ave, de peixe, de animais, de répteis, enfim, né, frutos do mar. Todos eles têm carne, mas é um tipo diferente, o que aponta para a capacidade de Deus de criar uma carne diferente para o corpo da ressurreição. O corpo da ressurreição vai ser único. Não existe nada semelhante no mundo que Deus já criou. Não tem. O corpo da ressurreição de Cristo é singular, que é o mesmo nosso. Nosso corpo vai ser igual ao corpo com que Cristo ressuscitou ao terceiro dia. E não há nada no universo criado, como nós o conhecemos, que seja similar a ele. Deus tem poder para fazer de vários tipos de carne, como ele fez, criar seres com diferentes tipos de composição, e ele tem poder para criar um corpo da ressurreição, com uma carne, por assim dizer, que é distinta de tudo aquilo que nós conhecemos. Alguns pontos de diferença. Jesus, no corpo da ressurreição, ele podia entrar em lugares fechados, ele podia aparecer, ele podia desaparecer, ele podia, de repente, estar no lugar, ter uma outra forma. A caminho de Emaús, diz lá o texto de Lucas, que ele apareceu aos discípulos numa outra forma. Aliás, acho que é Marcos, no final de Marcos, diz que apareceu aos discípulos numa outra forma. Os discípulos não reconheceram, só reconheceram quando ele partiu o pão. Ele estava no corpo da ressurreição. E com esse corpo ele comia. Então, que tipo de carne é? Qual é a composição? A resposta de Paulo é que o mesmo Deus que fez uma variedade enorme de corpos com diferente composição, ele é poderoso para fazer o que Paulo vai chamar aqui de corpo espiritual. Corpo espiritual não é um corpo gasoso, um holograma, e imaterial, é um corpo material, de verdade, que retém comida, que retém marcas, como o corpo de Cristo reteve, mas ele é diferente de tudo que nós conhecemos aqui, e Deus pode fazer isso. O argumento de Paulo é a variedade de carne que existe. Uma é a carne do homem, uma é a carne dos animais, outra das aves e outra é dos peixes. E aí, ele, nessa mesma linha, ele agora vai para a terceira analogia, que tem a ver com o que ele chama de corpos celestes. Aqui, no verso 40, até o início do verso 42, ele apela para a diferença que existe entre corpos celestiais e corpos terrestres. Aqui, no verso 40, ele diz: também há corpos celestiais e corpos terrestres.
Aqui os estudiosos estão sem saber o que é que Paulo quer dizer com corpos celestes. Será que ele se refere aos anjos? Porque os anjos têm corpo, mas é um corpo imaterial. Eles são espíritos, mas eles não são um gás espalhado por todo o ambiente, né? Eles são espíritos, eles são seres contidos, são seres individuais, que podem se deslocar e não estão no mesmo lugar, e não estão em vários lugares ao mesmo tempo. Só Deus pode fazer isso. Então, os anjos, eles são seres contidos, mas eles não têm um corpo físico, pelo que a gente sabe. Inclusive, eles são chamados de espíritos. Então, será que é isso? Paulo está ainda mostrando o poder de Deus e a variedade de Deus, né? O corpo dos anjos, há corpos celestes. E há corpos terrenos, que seriam o nosso corpo. Como se não bastasse, ele agora apela para os astros. E ele diz, verso 41, uma é a glória do sol. A glória do sol é o brilho do sol, o brilho, o esplendor do sol. Um é o brilho do sol, a glória do sol. Outra, a glória da lua. E outra, a das estrelas. Porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Não sei se vocês estão seguindo o argumento do apóstolo Paulo. A pessoa chegou e diz assim, vai ter ressurreição de mortos, é? E com que corpo eles virão? Insensato. Dá uma olhada no mundo, vê a variedade que existe no mundo. De carne de animais, de seres vivos, até de brilho e de glória dos astros celestes, entre anjos e homens. O Deus que fez tudo isso, você ainda questiona se ele tem condições de fazer um corpo específico, especial para a ressurreição dos mortos. Por isso que ele começa chamando já o cidadão de insensato, né? Era só falta da pessoa. Mas se Deus é capaz de fazer toda essa variedade, por que ele não pode criar um corpo da ressurreição que seja diferente, glorioso, um contraste com tudo aquilo que nós conhecemos? Essa é a terceira analogia. Aí, então, deixa eu terminar só aqui o argumento dele, né? No verso 40, ele fala dos corpos celestiais e terrestres. No 41, ele compara a glória dos astros. E no início do verso 42, ele diz, pois assim também é a ressurreição dos mortos. Ou seja, na ressurreição dos mortos, o que vai ressuscitar é alguma coisa nova, criada por esse Deus sábio, que tem poder para fazer tantas coisas variadas e bonitas, e que na ressurreição dos mortos vai criar mais uma coisa. Agora, depois dessa terceira analogia, ele vai fazer 4 contrastes, para deixar claro a diferença entre o nosso corpo atual e esse corpo novo, esse tipo novo de corpo que Deus já começou a criar, né? Tem ou fez na pessoa de Cristo Jesus. Aqui é importante dizer que Deus não criou um corpo para Cristo quando Cristo ressuscitou, mas Ele glorificou aquele corpo de Cristo. O corpo com que Cristo morreu, num sentido, é o mesmo corpo com que Ele ressuscitou. A prova disso é as marcas, mas era essencialmente diferente. Houve essa mudança, essa glória, por assim dizer, que é a mesma coisa que vai acontecer conosco. Não é que Deus vai criar, né, do nada. Eu usei essa expressão aqui, mas vocês entenderam. É no sentido de que o que nós seremos é diferente de tudo que existe aqui. Não existe nada semelhante a não ser o próprio corpo do Senhor Jesus. Olha aqui os 4 contrastes, começando aí do final do verso 42. Ele diz assim, 42. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Ou seja, no sepultamento, nós enterramos um corpo perecível. Quando ele fala corrupção, quer dizer deteriorar-se, é um corpo que vai se deteriorar. No sepultamento, nós enterramos, ou semeamos, não é? Um corpo perecível que vai se corromper, apodrecer e deteriorar. Na ressurreição, esse mesmo corpo revive, imortal, imperecível, para nunca mais experimentar a morte e a decomposição. Esse é o primeiro contraste. Segundo contraste, entre desonra e glória, no verso 42. Ele diz assim, semeia-se em desonra,
ressuscita em glória. O que isso quer dizer? No sepultamento, nós enterramos um corpo em desonra, ou seja, um corpo marcado pelo pecado e marcado pela morte. Mas na ressurreição, ele revive em honra, glorioso, vencedor, sem pecado e sem corrupção moral. Terceiro contraste, no verso 43, semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. No sepultamento, nós enterramos um corpo fraco, doente, abatido, deformado, envelhecido e morto. Na ressurreição, esse corpo revive em poder, é um corpo novo, sadio, perfeito e belo. Quarto contraste, verso 44. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. Primeira vez que ele usa o termo aqui. Plantamos um corpo natural, ou seja, o corpo com o qual nós nascemos, nós enterramos esse corpo com o qual nós viemos ao mundo, como parte da raça humana corrompida, descendente de Adão, e na ressurreição ele revive como corpo espiritual, não mais como corpo natural, mas ele revive como corpo espiritual, semelhante ao de Cristo, incorruptível, de outra ordem e variedade, apropriado para viver no novo céu e na nova terra, criados por Deus. Mais uma vez, quando Paulo fala aqui, no verso 44, semeia-se corpo natural e ressuscita corpo espiritual aqui não é imaterial, mas é de uma natureza distinta. É chamado de espiritual porque é orientado, cheio e gerado pelo Espírito Santo, transformado pelo Espírito Santo. Por isso que o nome é corpo espiritual. Paulo, então, desenvolve essa diferença aqui entre corpo natural e corpo espiritual, citando uma passagem do Antigo Testamento. Lembra do meu esboço? Eram 3 analogias, 4 contrastes, acabamos de ver, e uma citação do Antigo Testamento. Tudo uma coisa levando a outra. E essa citação que ele vai fazer é porque ele falou de corpo natural, que é o corpo que nós herdamos de Adão, e o corpo espiritual, que é o corpo que nós vamos herdar de Cristo, e que é distinto. E aí ele, para provar esse ponto, ele faz uma citação aí no verso 45 de Gênesis capítulo 2, verso 7. Ele diz assim, no verso 45, pois assim está escrito, ele está citando Gênesis 2, 7, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente. Aí ele acrescenta, mas o último Adão é espírito vivificante. E aí ele desenvolve uma série de contrastes entre Adão e Cristo. 46. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno, o segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial. Ele cita aquela passagem lá de Gênesis, em que Deus forma o homem do pó da terra, sopra nele o fôlego da vida, e o homem se torna um espírito vivente. Paulo pega essa passagem e ele constrói aqui, faz uma comparação, o nome certo é tipologia. Ele vê aquilo ali como ser uma tipologia de Cristo e da ressurreição. Como é que ele faz isso? Paulo entende aqui nessa passagem que Adão é uma figura de Cristo, a gente chama de tipo. Adão era tipo de Cristo, Cristo é o antítipo, não é? Tipo e antítipo. Adão era tipo de Cristo. E Paulo desenvolve isso mais profundamente, se você quiser ver depois, em Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5, Paulo desenvolve essa tipologia de Adão e Cristo, com muito detalhe, e voltado para a questão da justificação. Mas Paulo entende que Adão é uma figura de Cristo. Adão é o primeiro homem, foi o primeiro a ser criado. E aí ele chama aqui Cristo, nessa passagem, de o último Adão e o segundo homem. Ué, em que sentido Cristo é o último Adão e o segundo homem? A única resposta é essa. Ambos são cabeça de raça. São cabeça de raça.
Adão é o cabeça da raça humana. Toda a raça humana estava em Adão. O que aconteceu com Adão, aconteceu com os seus descendentes. Quando ele caiu, quando Deus fez o pacto das obras com Adão, fez com todos nós. Quando Adão quebrou o pacto das obras, desobedeceu a Deus e se tornou pecador, isso tudo veio sobre nós. A condenação de Adão é a condenação dos seus descendentes, porque Adão era o representante federal da raça humana. O que acontecesse com ele, aconteceria com toda a raça. Isso é o que a gente chama de pecado original. Se você perguntar, o que eu faço para me tornar pecador? Nada. Você já nasceu pecador, já veio ao mundo pecador. E para ir para o inferno, também não precisa fazer nada, já nasceu a caminho. Já vai encaminhado para o inferno, não precisa fazer absolutamente nada. Você faz parte de uma raça caída, caiu em Adão, a raça toda caiu em Adão, nos perdemos todos. É por isso que eu disse, veja lá Romanos 5, Paulo vai dizer, por um homem entrou o pecado no mundo, através da transgressão de um homem, todos foram feitos pecadores. Veio a ira de Deus sobre todos, por causa da transgressão de um homem só. Está lá em Romanos 5. Como é que Deus resolveu esse problema? Da mesma forma que o problema foi causado. Como é que foi causado? Um homem, representante da raça, caiu. O que é que Deus fez? Deus mandou, nas palavras de Paulo, um último Adão, porque nunca mais ele vai fazer isso de novo, ou o segundo homem, ele mandou um outro representante para fazer certo aquilo que o primeiro fez errado. E você percebe a semelhança. Cristo foi tentado, ele foi submetido às tentações de Satanás e ele não caiu. Ele fez certo o que o primeiro Adão fez errado. E agora o que aconteceu com Cristo acontece com todos aqueles que ele representa. Ele morreu na cruz, nós morremos com ele. Ele pagou o pecado, nosso pecado foi pago. Ele ressuscitou dos mortos, nós ressuscitaremos com ele. A história de Cristo é a nossa, assim como a história de Adão também é a nossa. Então, é por isso que Cristo é chamado de o último Adão e o segundo homem. Porque depois dele não tem mais plano de salvação, não vai aparecer um terceiro Salvador. Acabou. É isso mesmo, o plano de Deus é esse aqui, não tem outro. Nós estamos diante do evangelho exclusivo de Deus. E aí, então, Paulo desenvolve, a partir disso, dessa tipologia, ele desenvolve os seguintes pontos aqui. Primeiro, quanto à natureza de Adão e de Cristo. No verso 45. Adão era um ser vivente, mas o último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. Olha a diferença. O primeiro Adão, ele ganhou o espírito. O segundo Adão, ele dá o espírito. Ele é espírito vivificante, ele concede o espírito que dá vida. Olha o contraste que ele está fazendo aqui. Segundo, com relação à ordem, no verso 46, o que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural. Depois vem o espiritual. Quando você nasce natural, essa é a sequência. Depois, pela graça de Deus, pela regeneração, mudança de vida, novo nascimento, a iluminação do Espírito Santo, você se torna filho de Deus, aí você se torna, nas palavras aqui do apóstolo Paulo, depois é que vem o espiritual. A sequência é essa. Primeiro, Deus criou, primeiro na história quem veio foi Adão. Deus criou primeiro o natural. Depois é que veio o espiritual, séculos depois veio o Senhor Jesus. Então, é assim também na nossa história. Nós nascemos filhos de Adão, nascemos pecadores, depois o Filho de Deus, o Espírito vivificante, entra em nossa vida. Mas a sequência é essa, primeiro o natural, depois o espiritual. A próxima comparação é com relação à origem. No verso 47, o primeiro homem formado do pó da terra é terreno. E tu és pó e ao pó voltarás. O primeiro homem formado do pó da terra é terreno, mas o segundo homem, que é Jesus, é do céu. Ele veio da glória, ele se tornou um de nós, segunda pessoa da Trindade, Deus Filho, assumiu figura humana, ele veio do céu e não da terra, e assumiu a nossa humanidade exatamente para nos representar, morrer por nós, ressuscitar por nós, para que nós pudéssemos ser perdoados e receber a vida eterna.
Qual o significado disso tudo para a ressurreição dos mortos? Por natureza, queridos, nós somos como Adão. Veja aí o que diz o verso 48. Como foi o homem terreno, Adão, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. Está falando de nós. Então, por natureza nós somos como Adão, mas na ressurreição, olha o verso 48, como é o homem celestial, assim também são os celestiais. Quem são os celestiais aqui? Os crentes em Jesus Cristo. Eles são chamados de celestiais porque eles agora são a semelhança do homem celestial, que é Jesus Cristo, chamado de celestial, em contraste com o homem natural, que é Adão. Nós somos do céu, essa é a nossa cidadania, essa é a nossa vocação. E é para lá que nós caminhamos, e é por isso que nós vamos precisar de um corpo diferente, para podermos entrar na glória celestial, porque isso é o ponto, inclusive, do sermão de segunda-feira que vem. Paulo vai dizer, eu vou dizer um mistério para vocês, nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos, porque o mortal não pode herdar a imortalidade. E aí ele vai entrar no mistério da transformação, de quem estiver vivo quando Cristo vier, que não vão passar pela ressurreição, mas pela transformação. Isso aí já dando uma palhinha, fazendo um spoiler para a segunda-feira. Por natureza somos como Adão, mas na ressurreição seremos como Cristo. Por natureza temos a imagem de Adão, olha aí o verso 49, assim como trouxemos a imagem do homem terreno, sabia disso? Nós trouxemos a imagem do homem terreno. Deus criou Adão à sua imagem e semelhança. Adão caiu, ele não perdeu a imagem de Deus, mas aquela imagem foi manchada pelo pecado. E é essa imagem manchada pelo pecado que Adão transmitiu a seus filhos, que transmitiram a seus filhos, que transmitiram aos pais de vocês, que transmitiram a vocês. Nós temos a imagem de Adão, que é a imagem de Deus distorcida. Já nascemos com essa imagem. Então, da mesma forma que nós trouxemos a imagem do homem terreno, nós traremos também a imagem do homem celestial. Gente, eu mal posso esperar pela ressurreição. Quando a gente começa a pensar, quando a gente começa a estudar isso aqui, a gente começa a imaginar a glória que está reservada, a gente diz, meu Deus, não é porque a gente não pode pedir para Deus tirar a vida da gente, é ruim isso, não é bom não, não está correto a gente fazer isso, a gente deve, nossos dias estão nas mãos de Deus, mas a glória que nos espera, a esperança cristã, ela deveria nos encher de ânimo, de gozo, de força para enfrentar doença, velhice, dificuldade, todo tipo de problema. Eu acho que a maioria de nós sofre, os cristãos sofrem muito, exatamente por conta de falta de boa teologia, de boa doutrina, de estudar a palavra, se apropriar disso aqui, de tomar, é aqui que vale, tomar posse, tomar posse disso aqui. Isso aqui é o verdadeiro tomar posse, é isso aqui, quando você toma posse dessas promessas, da palavra de Deus, e aí você vive isso anima o seu coração.